gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial que eu tô muito animada pra gravar, que é um vídeo um pouco sobre curiosidade, mas também é um vídeo muito histórico e é um vídeo sobre arte. Porque hoje eu vou listar 10 pintores, pintoras, escultores, artistas, enfim, que retrataram seu sofrimento por meio da arte. Porque assim, até muito tempo, né, durante muito tempo, principalmente no Renascimento, na Antiguidade, a arte tinha que ser simplesmente uma coisa bonita de ser apreciada, ela tinha que ser algo formoso, mas principalmente com o expressionismo, né, do século XIX, muitos artistas se sentiram confortáveis ou muitas vezes, né, usavam a arte aí para aliviar a sua dor, para aliviar o seu sofrimento, para mostrar realmente o que estava passando dentro da cabeça deles, e muitos tiveram muitos problemas de vida, vidas muito conturbadas, e a arte deles expressa totalmente. Então hoje a gente vai listar 10 artistas renomados que você provavelmente conhece, mas não sabia que tiveram problemas psicológicos que dá pra ver nas pinturas. O primeiro artista é o Francisco Goya. Ele é muito famoso, ele é um artista espanhol, ele fez várias pinturas muito expressivas, né, que mostram realmente, assim, o ápice da maldade humana, o ápice da dor e do sofrimento dele por dois motivos. Primeiramente porque ele perdeu a audição aos 46 anos, ele começou a entrar em depressão à medida que ele foi perdendo a capacidade de ouvir, então isso dá pra ver muito claramente nas pinturas dele. Por quê? Porque o Goya, ele viveu entre 1746 e 1828, ou seja, ele estava vivo, pleno e lúcido quando teve a invasão napoleônica na Espanha, né? O Napoleão, lembrando, né, quem esqueceu dessa parte da história, Napoleão invadiu a Espanha, colocou o irmão dele pra governar lá, e a galera não gostou nem um pouco. Os espanhóis lutaram contra os franceses com pau e pedra, então assim, teve muita morte, muita tragédia, e ele retrata isso perfeitamente nas pinturas dele. Então assim, dá pra você entender não só a vida do Francisco Goya, mas dá pra entender a história da Espanha analisando as pinturas que ele fez. Outra pessoa também que teve muito sofrimento e retratou isso perfeitamente nas pinturas é o Edvard Munch. Não sei se estou pronunciando corretamente, mas ele é muito famoso. A pintura mais famosa dele é O Grito, que retrata assim perfeitamente bem o que estava passando na cabeça dele, mas ele viveu uma série de tragédias familiares, né, especialmente por causa da mãe dele que morreu de tuberculose, o pai dele e a irmã que também morreram tragicamente. Então ele começou a pintar muito jovem, justamente porque ele perdeu toda a família dele e não sabia o que fazer com a vida. Então assim, ele tem muitas pinturas famosas, né, não só essa, mas O Grito simplesmente resume, né, tudo que ele passou na vida dele e também resume o movimento artístico do qual ele participou. Até porque antes dos 30 anos ele já tinha perdido toda a família dele. A mãe dele morreu de tuberculose, o pai e o irmão morreram tragicamente de doença, a irmã dele teve que ser internada no hospital psiquiátrico porque ela tava perdendo a noção da realidade. Então assim, né, a única pessoa minimamente lúcida numa família de gente morta ou doente. Então dá pra entender plenamente o que levou Edvard Munch a pintar não só O Grito, mas as outras pinturas dele. Outro pintor que eu não vou saber pronunciar o nome, mas tem uma história interessantíssima, é o Henri Toulouse-Lautrec. Essa pessoa, vamos chamá-lo só de Henri, porque assim, ele é muito famoso. Eu vou explicar porquê, né, principalmente pra galera da publicidade, que com certeza já estudou ele em alguma circunstância. Ele teve uma vida absolutamente cheia de desgraças, né. Primeiramente, assim, os pais dele eram primos, então ele nasceu com uma doença que hoje é conhecida pelo nome dele, né, doença de Henri Toulouse, que é uma doença onde ele não crescia, onde ele teve muita dificuldade. Além disso, quando ele era criança, ele quebrou as duas pernas, demorou muito para se recuperar. Resumidamente, ele chegou à idade adulta com apenas 1,37 m de altura. Então, ele não foi aceito nos círculos sociais dele, ele nunca teve muitos amigos, a mãe dele super protegia ele, então ele não conseguia se relacionar direito com as pessoas. Então, desde jovem, ele, sem saber lidar com ele mesmo e sem saber lidar com a vida, ele já caiu aí no alcoolismo durante muito tempo. Ele viveu em cabarés, por exemplo, no Moulin Rouge, no Chat Noir. Então assim, ele teve uma vida extremamente boêmia, e as pinturas dele são justamente muito polêmicas por causa disso, né? Ele pintou a realidade que ele via, ele pintou as prostitutas com as quais ele morava, ele pintou o álcool que ele ingeria todos os dias, mas ele também foi muito famoso porque ele revolucionou a história da publicidade, porque ele começou a fazer design gráfico, né? O que hoje a gente chama de design gráfico. Ele começou a fazer figuras de propaganda pros cabarés onde ele morava. E essas figuras eram totalmente inéditas pra época, né? Ele inventou um novo tipo de arte quando ele começou a fazer essa publicidade. E ele foi um dos criadores desse tipo de arte que hoje a gente chama de arte nova, né? A arte nouveau, que não vou saber pronunciar. Porque justamente ele viveu na época em que a publicidade, a arte, deixava de ser financiada pela igreja para ser financiada pelos grandes industriais, né? Porque ele viveu durante aí a época que tava sofrendo as consequências da Revolução Industrial. Então ele pôde ter liberdade aí pra pintar o que ele quisesse, pra fazer as publicidades
necessidades, do que ele quisesse, e com isso ele acabou inventando uma nova forma de se expressar. Entretanto, né, a vida dele cobrou o seu preço e ele morreu super jovem. Ele morreu com 47 anos, debilitado não só pelo álcool, mas principalmente pela sífilis, né? Então, tadinho. Morreu, mas teve uma vida aí que trouxe bastante consequências, está vivo até hoje, né, pela memória e tudo mais. Outro pintor que não teve uma vida tão trágica assim, mas que é um nome que você com certeza já ouviu falar, é o Henri Matisse. O Matisse, ele teve, assim, uma vida que ele não deveria ter virado pintor sob nenhuma circunstância. Na verdade, ele era um estudante de direito, né, e o que aconteceu foi que ele teve que tirar o apêndice, ele fez uma cirurgia de apendicite, e enquanto ele estava debilitado no hospital, né, pra ele não ficar muito à toa, a mãe dele levou pra ele tinta, né, tinta e telas pra ele pintar enquanto ele estivesse à toa no hospital. E a partir daí ele decidiu que ele queria pintar pelo resto da vida. Então ele sofreu bastante com a família dele, porque ele tava caminhando pra uma carreira que na época era de sucesso, né, porque ele ia se tornar um advogado, mas ele decidiu abrir mão de tudo pra viver da arte dele. Então assim, hoje a gente ouve falar muito das obras dele, hoje ele é um artista renovado, mas na época ele teve que lutar muito pelo lugar dele ao sol. O quinto artista que também é famosíssimo, mas incompreendido porque muita gente até hoje costuma criticar a arte dele, é o Jackson Pollock. Na verdade ele teve uma vida que nem foi tão conturbada assim, tirando pelo alcoolismo, né, porque ele se envolveu com o alcoolismo desde que ele tava na escola. Então assim, desde muito jovem ele já teve problemas com bebida, ele já foi expulso de escola de artes por causa de brigas e tudo mais. Então assim, ele tinha realmente um psicológico muito conturbado, e isso se refletia perfeitamente nas obras dele, né, porque ele inventou um novo conceito de arte, né, porque ele começou a deitar telas no chão, a espirrar a tinta, ou então a furar latas de tinta e deixar a tinta escorrer, e aquela era a forma dele de se expressar. Aos 25 anos foi a primeira vez que ele foi internado para tentar tratar do alcoolismo, e ele, a partir daí, ele começou a ver, né, que as tentativas dele de se tornar sóbrio, de melhorar um pouco aí a condição de saúde dele, começaram a nortear a pintura. Então ele tinha idas e vindas e retratava isso, né, ele retratava por meio das cores, por meio dos espirros de tinta. Muita gente critica, né, a arte abstrata, fala que não é tão bonito, que não tem tanto significado, mas assim, estudar Jackson Pollock é estudar profundamente a psique, o coração, né, de uma pessoa que passou por muita coisa na vida dela e soltou aquilo tudo na arte. Então assim, é absolutamente impressionante quando a gente vê, né, o tanto que dá pra você sentir angústia, ou medo, ou felicidade, ou êxtase em tudo que ele fazia. Mas infelizmente ele não conseguiu ficar sóbrio pelo resto da vida. Ele morreu aos 44 anos porque ele dirigiu bêbado e bateu o carro dele, então ele morreu instantaneamente num acidente de carro e deixou pra trás um grande legado, né? Até hoje ele é muito citado, ele é considerado um dos maiores artistas do último século, e até hoje ele é muito famoso, especialmente em Nova York, se eu não me engano, lá tem vários resquícios porque ele morou lá por muito tempo. O sexto artista que não poderia faltar nessa lista é o famigerado Van Gogh. Quando a gente fala de artistas que pintaram a dor, artistas que tiveram uma vida difícil, um dos primeiros que a gente pensa já é o Van Gogh, né? O Van Gogh, assim, hoje ele é o artista mais famoso, né? Só que durante a vida dele ele teve uma vida muito ingrata, porque ele nunca foi reconhecido, né? Durante toda a vida dele ele só conseguiu vender 2 das centenas de pinturas que ele fez. Então assim, a vida dele sempre foi muito frustrada. Ele tentou carreira religiosa, não conseguiu. Ele tentou vários empregos, não conseguiu. Ele tinha muitos problemas psicológicos, ele nunca conseguiu lidar bem com a família dele, ter boas relações. Então assim, isso é algo que demonstra muito, sabe? Tanto que a pintura dele, que na época ninguém entendia, né? Aqueles riscos, aquela forma de se desenhar, hoje é algo revolucionário, né? Hoje é algo que inspira muitos artistas. Então assim, eu pessoalmente sou muito fã de Van Gogh, e eu acho muito triste, né, que ele não teve reconhecimento durante a vida dele. Quando ele não conseguiu seguir carreira na religião, né, quando ele não conseguiu ser padre, ele largou tudo, se mudou pra Paris pra tentar viver da arte dele, só que infelizmente não deu certo, né, igual eu falei. Ele começou a ter crises nervosas, surtos psicóticos, ele se internou durante um tempo numa instituição psiquiátrica pra tentar melhorar e tudo mais, né. É muito famoso, inclusive, o episódio onde ele, num extremo momento de instabilidade mesmo, cortou a própria orelha e deu de presente pra uma prostituta. Então assim, dá pra ver o tanto que tava desequilibrada a vida dele, o tanto que ele não sabia lidar com tudo que ele sentia mesmo, né? Ele procurou ajuda psiquiátrica enquanto ele esteve internado. Ele fez diversas pinturas, as pinturas mais bonitas, né? Quando ele começou a pintar mais paisagem, foi na época que ele tava nesse hospital psiquiátrico. E em 1890, né, depois ele passou semanas pintando loucamente. Ele pintou mais ou menos uns 70 quadros em pouquíssimo tempo. Então um dia ele saiu pra passear no campo com um revólver, deu um tiro no próprio estômago
estômago e morreu um tempo depois da hemorragia. Inclusive, eu gostaria de aproveitar para recomendar o filme do Van Gogh, né, com Amor Van Gogh, tem na Netflix, que é um filme, o primeiro filme totalmente feito por pinturas, né, que é totalmente feito no estilo do Van Gogh, que conta justamente um pouco da história da vida dele e da relação dele com o irmão dele, Theo, né. É um dos meus livros favoritos, é o livro com a compilação das cartas, porque o único irmão que ele se dava bem era o irmão mais novo dele, que era o Theo Van Gogh. Então ele enviou várias cartas pro Theo ao longo da vida, são cartas muito bonitas, muito emocionantes, mas também muito tristes, porque ele teve uma vida muito difícil. Outros artistas com uma vida um tanto quanto curiosa foram o Amedeo Modigliani e a namorada dele, a Jane. Eu não vou falar nem o sobrenome dela, porque eu não falo francês, então eu sei que eu vou pagar mico se eu tentar falar, mas o Modigliani eu consigo falar. Então assim, o Modigliani, ele era italiano, né, como o próprio nome já mostra, e ele teve uma vida um pouco difícil, porque ele viveu numa família muito, muito pobre. Inclusive, ele meio que salvou a família dele de ser falida, porque na época na Itália tinha uma lei de que se uma família, né, estivesse endividada, você poderia tirar tudo da família, né, pra suprir a dívida, menos as coisas que estivessem na cama de uma mulher grávida, né, eles protegiam especialmente as mulheres grávidas. E na época que a família dele tava entrando na falência, a mãe dele estava grávida dele, e teve um episódio onde a polícia, né, entrou na casa dele pra tomar tudo, porque a família dele tava muito endividada, mas como a mãe dele estava grávida, na época eles colocaram todos os bens de valor em cima da cama dela, literalmente, e aí a polícia não pôde levar tudo que eles tinham. Então assim, ele teve que ajudar a família dele desde jovem, desde muito novo, ele teve que trabalhar, dando aula, fazendo tradução, porque realmente ele passou muita necessidade na vida. Ele teve tuberculose, teve altas doenças, foi estudar em vários lugares e ele se apaixonou pela arte. Inclusive, ele é muito famoso porque ele tem um estilo de pintura totalmente diferente, né? Ele se inspirou aí nas máscaras africanas e faz personagens com o pescoço alongado, com um formato de rosto diferente. São pinturas muito bonitas e muito expressivas. E quando ele estava morando em Paris, ele conheceu a namorada dele, a Joana, ela mesma, e eles começaram a namorar, eles tiveram um filho, na época ela tinha 18 anos, se eu não me engano, e na época deu um escândalo muito grande, porque ela também era uma artista, né, uma artista muito renomada, as pinturas dela são maravilhosas, infelizmente hoje ela não é tão conhecida quanto ele, né, porque vivemos num mundo machista, mas ela era uma artista muito renomada, só que infelizmente, né, vivemos num mundo machista, e na época ela caiu em desgraça, a família dela deserdou ela, porque ela tinha engravidado sem ter se casado com o Amedeo, então eles decidiram que eles iam se casar, eles já tinham um filho, ela tava grávida do outro filho, eles iam propriamente se casar, só que o Modigliani, ele tinha uma vida um tanto quanto boêmia, ele bebia demais e ele já tinha ficado doente muitas vezes, então ele teve tuberculose, e aí começou a crise do casal, né, porque ele tava morrendo de tuberculose e ela, muito nova, com um filho pequeno e grávida do outro filho, entrou em desespero, porque o Modigliani, ele se recusava a receber atendimento médico, ele se trancou com a Joana, com ela, na casa, no ateliê onde eles moravam, e ele morreu, em 2 dias ele definhou e acabou morrendo de doença, né, ela até chamou um médico de última hora, mas não foi suficiente, ela viu o marido e o pai dos filhos dela morrer, então ela se viu meio sem rumo, e quando ele morreu, quando tiraram o cadáver dele lá do ateliê, onde ela tinha ficado presa vários dias, ela acabou suicidando, ela se jogou da janela, e ela e o bebê morreram, e assim, foi uma odisseia, porque a partir daí, eles viram que ela tinha suicidado. Na época, qualquer coisa que uma mulher fizesse era desonrosa, né, sejamos sinceros, mas na época não era apenas desonroso ela não ter sido casada na época que ela teve um filho, mas era muito desonroso o suicídio, qualquer pessoa que se suicidava, porque eles achavam que essa pessoa não iria pro céu. Então, eles encontraram o corpo dela morto, levaram pra família dela, a família se recusou a receber o corpo, levaram de volta pro ateliê, a galera que tava cuidando do ateliê onde eles moravam não quis receber o corpo, então assim, o corpo foi indo e voltando, então a polícia obrigou a galera que tava no ateliê do Modigliani a aceitar o corpo dela, eles fizeram um velório pra ela muito, muito discreto, pra ninguém saber o que tinha acontecido, mas hoje eles estão enterrados lado a lado, então assim, é uma desgraça, realmente. Acho que não tem um lado positivo na história, mas tá aqui a informação que eu trouxe pro programa. Ó a informação aí, programa com informação, aqui tem informação! A 8ª artista, que provavelmente é uma das mais famosas e mais célebres dessa lista, que tem um vídeo só pra ela nesse canal que eu gravei lá na casa dela, na Cidade do México, é ela, a mais maravilhosa de todas, Frida Kahlo. A Frida, sim, a gente exalta muito ela, né? Ela é uma figura muito importante até hoje, por tudo que ela representa, só que infelizmente ela teve uma das vidas mais desgraçadas que acho que é uma das piores vidas que eu posso listar aqui, né? Quem viu meu vídeo falando sobre ela sabe, eu visitei a casa dela, que ela
teve uma vida muito difícil, ela teve vários desastres na vida dela. Quando ela era criança, ela teve poliomielite, então as pernas dela eram de tamanhos diferentes, por isso que ela usava calças ou aqueles saiões tão famosos dela. Ela também sofreu um acidente de ônibus aos 18 anos, ela teve que largar, ela era estudante de medicina, ela teve que largar a faculdade porque ela sofreu um acidente onde uma barra de ferro, não é um acidente de ônibus, de bondinho, onde uma barra de ferro atravessou o corpo dela, entrou pelas costas, saiu pela vagina, rasgou o corpo dela inteiro. Ela teve que fazer mais de 30 cirurgias ao longo da vida, ela teve muita dificuldade pra andar, ela teve que amputar os pés depois, ela nunca conseguiu ter filhos, né? Ela engravidou várias vezes e teve vários abortos, isso ela mostra nas pinturas dela, o tanto que ela sofreu porque ela queria muito ser mãe e não conseguia. E além disso, ela se casou com um cafajeste, né? Que é o Diego Rivera, que traiu ela várias vezes, inclusive com a irmã dela. Ele teve 6 filhos com a irmã dela e ela só descobriu isso depois que os meninos já eram crescidos. Então assim, desgraça depois de desgraça. Não só desgraça que as pessoas infringiram a Frida, mas tristezas que ela tinha com ela mesma, né? Então assim, as frustrações que ela tinha por não conseguir ser mãe, a crise que ela teve, né, quando ela começou a se tornar uma artista conhecida e eles queriam que ela expusesse as pinturas dela em Paris, em Nova York, mas ela se sentia mexicana, então ela sentia aquele conflito de quem eu sou de verdade, né? Eu sou mexicana ou eu tenho que ser americana pra agradar essa galera? Então assim, ela mostra muito, tanto que ela é muito importante, né, principalmente pro feminismo, porque ela mostra muito a realidade, né, do que ela sofreu. Ela pintou casos de feminicídio na época, né, criticando justamente o tanto que as mulheres sofriam violência doméstica lá no México. Então assim, ela pintou muito o sofrimento dela e o sofrimento da época nas pinturas, e por isso ela é uma das artistas mais expressivas. Tanto que a galera falava que ela era surrealista, né, pelas pinturas malucas dela, mas ela sempre dizia que ela não pintava surrealismo, que ela pintava simplesmente a realidade, as coisas que ela conhecia, porque a vida dela era tão doida, né, era tão difícil, que o jeito que ela encontrou foi pintar coisas um pouco surreais, assim, não, nem vou chamar de surreais, né, coisas da forma que ela via a vida, né, que a vida era muito difícil. Então a Frida, ela teve uma vida muito complicada, ela expressou isso nas pinturas dela, ela tentou suicídio várias vezes, né, mas ela acabou morrendo de pneumonia. Não sabemos exatamente se foi pneumonia, porque a última anotação do diário dela foi: espero que minha partida seja breve e espero nunca mais voltar. Então nunca saberemos se foi de fato um suicídio, mas de qualquer forma teve uma vida muito sofrida e teve uma carreira artística absolutamente brilhante, né, e inversamente proporcional à felicidade dela. Se você quiser saber detalhes sobre as pinturas da Frida, eu analisei várias delas no vídeo onde eu falei sobre a vida da Frida Kahlo, expliquei tudo com detalhes, né, que eu tô falando muito brevemente, e eu também fiz um vídeo sobre o Trotsky, o líder da Revolução Russa, que teve um caso com a Frida, então assim, tem vídeo sobre isso também no canal. O penúltimo artista que eu vou falar, porque eu sei que esse vídeo já tá longo, é o nosso amado Cândido Portinari, né? Ele é um artista brasileiro famosíssimo. A história dele é um tanto quanto curiosa, né? Porque assim, ele é muito famoso por ter retratado a miséria, o sofrimento do Brasil, né? Principalmente numa época onde muita gente passava fome. As pinturas dele são muito famosas por causa disso. Mas ele morreu de uma forma um tanto quanto trágica. Ele morreu por causa da tinta amarela. Porque assim, nos anos 50 ele tava pintando um painel chamado Guerra e Paz, que era uma encomenda justamente do governo brasileiro. E ele começou a ter crises respiratórias, acabou internado no hospital, ele teve que fazer vários testes e os médicos descobriram que ele estava sendo envenenado pelo nível de cobre que tinha na tinta que ele usava para pintar, especialmente num tom específico de amarelo. E aí ele ficou muito triste, quase que entrou em depressão, né, começou a se dedicar aos desenhos, porque ele falou: se eu não pintar, eu não vou viver, eles querem que eu pare de pintar, então eles querem que eu morra. Então ele parou de pintar por um tempo, começou a desenhar, né, para não se intoxicar com a tinta, só que aí ele começou a revezar, né, uma época ele pintava um tanto de coisa, fazia um monte de trabalhos incríveis, outra época ele parava, né, porque ele começava a ter muito problema de respiração e aí ele tinha que parar. Então ele começou a revezar. Só que aí nos anos 60, né, ele já tava muito debilitado aí da saúde e ele se descuidou totalmente. Ele foi pra Milão, né, na Itália, pra fazer uma série de pinturas e aí ele voltou a usar os amarelos lá, que ele não podia usar os amarelos cheios de cobre, cheios de veneno, e acabou que ele morreu justamente por essa intoxicação. E o 10º e último artista que retratou muito bem o seu estado psicológico aí nas pinturas e foi um dos fundadores, né, do estilo do surrealismo, muito famoso, é o Salvador Dalí. O Salvador Dalí, ele é famoso por muitos motivos, não só pela arte dele, mas pela extravagância dele, né, o estilo de vida totalmente doido. Ele tinha um tamanduá de estimação, ele já foi numa exposição vestido de mergulhador pra se proteger da chuva, ele era todo doido, ele usava cabelos doidos, existem muitas teorias de que ele era fascista, provavelmente era, inclusive. Então assim, ele teve
teve uma vida um tanto quanto conturbada e ele demonstrou isso perfeitamente na pintura. Até porque na época que ele começou a pintar surrealismo era uma coisa absolutamente louca, né? Porque assim, ninguém nunca tinha pensado em fazer o tipo de pintura que ele fez, né? Misturando sonhos e realidade. Então as pinturas dele demonstram muito bem o tanto que ele era meio desequilibrado, meio doidinho das ideias, e ele também começou a entrar em colapso, justamente por causa das críticas que ele sofria. Ele achava que não existia pessoa boa o suficiente, né? Ele foi expulso da escola de artes, justamente porque ele achava que não tinha gente boa o suficiente pra avaliar ele na universidade. Então assim, ele começou a sofrer muito com as críticas externas e também a esposa dele. Quando a esposa dele morreu, ele entrou numa depressão profunda, ele fez greve de fome, tiveram que entubar ele porque ele tava morrendo de greve de fome, de inanição mesmo. Então assim, ele começou a definhar, além de que ele tinha mal de Parkinson. Então a doença somou com a depressão, que somou com tudo que tinha acontecido na vida dele, e foi por isso que ele morreu. Ele se mudou para um castelo que ele tinha comprado antes pra esposa dele, pra Gala. Ele se mudou e teve um incêndio muito misterioso no castelo. Muita gente inclusive acha que foi uma tentativa de suicídio dele, né, porque foi o quarto dele que pegou fogo, mas ele acabou sobrevivendo e um grupo de amigos dele aí cuidou dele pelo resto da vida pra garantir que ele tivesse, né, um resto de vida aí sossegado, pra cuidar dele mesmo. E em 1989, aos 84 anos, ele morreu de insuficiência cardíaca assistindo uma peça de teatro. Mas era a peça de teatro favorita dele, que era Tristão e Isolda, então assim, muita loucura, muita loucura. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido uma ou duas coisinhas, espero que tenha sido interessante. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem nos comentários, deixem um me piate, se inscrevam no canal para acompanhar e muito obrigada pela paciência. Um beijo, até o próximo vídeo.